Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos neste final de semana o 11º domingo do tempo comum. Iremos ouvir o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 9, versículos 36 e capítulo 10, de 1 a 8. Esse Evangelho ele vai dizer para nós o seguinte: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, ouvindo o Evangelho deste final de semana, nós podemos dividir este Evangelho em 3 partes. A primeira parte, Jesus olha para as ovelhas sem pastor e fica compadecido delas e reza por elas. Depois, Jesus chama os discípulos, os apóstolos, a fim de que possam rezar também e levar a palavra de Deus às ovelhas que estão perdidas e sem pastor. Numa terceira parte, iniciamos aí esse discurso missionário de Jesus, que é o sermão conhecido como Sermão da Missão. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes discursos. São discursos que chamados de sermão, vão fazer a coluna vertebral do Evangelho de Mateus. Nós começamos a ouvir o segundo discurso, ou segundo sermão do Evangelho de Mateus, que vai enviar os seus discípulos, os apóstolos, para realizarem tudo o que ele também realiza. E vai dizer para eles fazerem de graça aquilo que eles receberam de graça. O que os discípulos, o que os apóstolos de Jesus receberam de graça, para que possam dar também de graça. Justamente a missão de ser discípulo de Jesus, a missão de viver como seguidor de Jesus Cristo, a missão de ser apóstolo de Cristo, apóstolo de Jesus, apóstolo
da igreja. A igreja, nossa querida mãe, que nos acolhe com braços abertos, também reza por nós e ainda estamos vivendo o ano vocacional e por isso também, nessa vivência do ano vocacional, nós devemos pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. A messe é grande e os trabalhadores são poucos e nós precisamos de trabalhadores que possam realmente suprir a necessidade, a carência do povo e que, suprindo a carência do povo, possa oferecer aquilo que é necessário para o povo: a cura, a escuta, o diálogo, a conversa amigável. Eis aí um trabalho missionário, o trabalho da escuta, o trabalho que nos leva realmente a perceber que a pessoa ou as pessoas se sentem bem em partilhar conosco as suas dificuldades, em partilhar conosco as suas situações. Não precisamos de discípulos arrogantes. Nós precisamos de discípulos mansos, precisamos de discípulos humildes, precisamos de discípulo que possa realmente viver desprendido da sua realidade de vida, viver desprendido de sua situação e abraçar realmente o povo de Deus. O povo de Deus quer pastores que sejam, de fato, cuidadores de almas. Deus nos dê a grande graça de podermos rezar pelas vocações e que essas vocações sejam vocações realmente que possam atender ao chamado do povo de Deus, atender ao pedido do povo de Deus, que é realmente a vivência do amor, da fraternidade, da esperança e da vida. Deus seja louvado para sempre, Ele que é nosso Pai, Ele que é tudo em nossa vida. E Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você gosta do nosso canal, se você gosta da nossa catequese, compartilhe para com os teus. Tem muita coisa interessante no canal. Você pode dar uma visualizada legal aí no canal e verificar que nós temos muitas coisas boas, né? E que o canal ultimamente se preocupa em levar uma catequese eficaz, uma catequese que possa tornar você cada vez mais participante da Igreja de Jesus Cristo, a igreja fundada por Jesus Cristo. Paz e bem para você, que você possa partilhar o nosso canal e que, partilhando, dê o seu joinha, faça o seu comentário. É sempre muito bom ver o comentário de vocês. Paz e bem para todos e Deus vos abençoe.